Prepare-se para ser impactado pela unção que chegará até você nesse momento. Muito bem, que Deus abençoe a sua vida. Boa noite a todos. Está começando mais um Pode Crer. Esse é o nosso podcast de todas as quartas-feiras. Eu, Bispo Andrews, estou aqui para me comunicar com você, estou aqui para falar com você e trazer assuntos diversos, onde eu tenho certeza que vai ser de suma importância para a tua vida. Boa noite, pastor Alexandre. Seja mais uma vez bem-vindo aqui na nossa mesa do podcast. E hoje, quarta-feira, dia esse mais do que especial. Boa noite a todos, Deus abençoe o senhor e a todo mundo que nos assiste. A paz do Senhor Jesus, que esses minutos sejam para a nossa alegria, edificação e para convidar as pessoas para essa vigília que vai ser maravilhosa. Tem muito assunto, nós vamos falar de mistérios e o que vai acontecer na vigília que nós teremos de sábado para domingo, em nome de Jesus, Bispo Andrews. Com certeza, hoje vai ser um bate-bola aqui, pastor Alexandre, porque já é um esquenta para essa vigília do dia 28, essa vigília onde a região está se mobilizando para estar conosco, né? Caravanas de várias cidades estão se mobilizando para estar conosco nesse dia 28, ali na cidade de Marialva. Vigília é um momento muito especial, pastor Alexandre. Talvez alguém deve estar nos acompanhando agora e ela talvez nunca participou de uma vigília, tem até vontade de participar. E nós vamos falar um pouquinho sobre a vigília. A vigília é um momento oportuno onde vidas são libertas e ao mesmo tempo salvas. Eu me lembro que foi numa vigília que eu fui batizado com o Espírito Santo. Foi uma madrugada de muita busca intensa, de muita oração. Também foi numa vigília dentro do monte, essa foi dentro do monte, ao qual eu participava há 30 dias, que Deus me deu dons espirituais, dons de revelação, dons de cura. E a vigília ela é algo muito importante na vida do ser humano, não só na vida do cristão, né? Na vida do ser humano, porque é um momento de entrega total, é um momento em que você se liberta mesmo do mundo aqui fora e se conecta com Deus. Eu acho que o senhor deve ter tido algumas experiências também em vigílias, né? Muitas, são 31 anos servindo a Deus e eu tive algumas, inclusive eu também fui batizado com o Espírito Santo numa vigília. Eu lembro que eu passei um período de 2 anos em Belo Horizonte pastoreando e passei mais anos em Minas Gerais, mas 2 anos precisamente toda sexta-feira tinha vigília. Toda sexta-feira tinha vigília. Das 11 da noite às 5, 6 da manhã. Então, assim, a vigília, ela tem algo especial. A vigília do crente é um momento onde nós separamos uma madrugada de oração, palavra, de comunhão, aonde nos reunimos para poder nos aprofundarmos. Um culto é muito pouco para poder expressar ou falar ou explicar aquilo que a palavra de Deus quer trazer para nós. Numa vigília isso se estende de uma maneira mais profunda. Numa vigília nós estamos ali participando de maneira que o tempo não é cronometrado, não há um limite, ou o limite é maior. Então um tempo onde as pessoas podem ter inúmeras experiências poderosíssimas. Então você que está nos assistindo, você que está nos vendo, eu quero convidar você crente de qualquer denominação, você católico, você de outra religião, a passar uma madrugada com Deus para conhecer os seus mistérios. Você ouve falar de mistério, você assiste às vezes programação na internet, na televisão, você ouve falar de movimentos sobrenaturais e eu vou falar para você, se tem um lugar propício para isso acontecer, se chama vigília. E nós te convidamos para que você esteja conosco, para que Deus opere. Eu me recordei aqui na Bíblia, bispo, que uma certa vez Paulo estava pregando, fazendo uma vigília. Ele começa a pregar de manhã, de tarde,
E ele vai pregando e vai se estendendo a hora, vai se estendendo e se estendendo, e a casa estava lotada, era uma casa de 2 andares. E um rapaz chamado Eutico, se eu não me engano, ele dorme na janela e cai e morre. Eu já preguei essa mensagem. Eutico, né? Eu preguei Exatamente. essa mensagem. E aí Paulo simplesmente para a pregação, mas não para a vigília. E ele ora pelo menino e o menino ressuscita. E todos ficam maravilhados, e quando todo mundo pensa que a vigília acabou, na verdade ela estava só começando. Então essa pessoa que está conosco, e ela tem de repente perguntas para Deus, ela quer ter uma intimidade maior com Deus, ela quer adorar, ela quer se aprofundar na adoração, ela quer ouvir mensagens que vão entrar no mais profundo da alma dela, se ela quer que Deus entre em cada área da vida dela, e vai ser feito orações por todas as áreas, esse dia vai ser para isso, e nós convidamos essa pessoa. Então a vigília, se eu fosse falar das minhas experiências aqui, seriam muitas, mas o que eu tenho para falar para essa pessoa é que Deus tem algo muito especial para ela. É um dia que fica marcado no coração das pessoas, Bispo Endres. Certamente ficará marcado no coração daqueles que pisarem os pés ali na nossa igreja de Marialva. O senhor estava falando de vigília, né? E referência à palavra de Deus, a Bíblia. Outro dia eu estava pregando, tanto na nossa igreja, como também eu tive essa mesma pregação, eu fiz lá em Sarandi, onde fala da passagem que Jesus anda sobre as águas. A Bíblia vai dizer que foi na 4ª vigília da noite que Jesus aparece, né, ali em Mateus 14. Alta madrugada. Na alta madrugada, Jesus aparece para os seus discípulos. Enquanto o mar estava revolto, enquanto as ondas eram brabas, enquanto o vento estava forte, e a tempestade era tamanha que eles pensavam que eles iriam naufragar. Só que Jesus apareceu de uma maneira onde todos imaginavam que um homem jamais conseguiria, porque Jesus não veio num outro barco, Jesus não apareceu descendo de um avião, de um helicóptero ou vindo de um bote. Não veio flutuando. Não veio flutuando. Jesus, ele veio andando sobre as águas até o encontro com os discípulos. E era uma vigília, né? Era uma vigília. Então, o que eu entendo dessa passagem? A vigília, dentro dela, há momentos dentro de uma vigília que o Senhor Jesus vai aparecer para a gente de maneira surpreendente. Ele vai aparecer para a nossa vida da onde a gente menos espera. Como eu me lembro, numa vigília ao qual eu estava, era uma vigília, né, era uma vigília de jovens, e nessa vigília eu estava num cantinho, eu peguei um cantinho da parede, eram mais ou menos umas 3:30 da manhã, e quando vai dando esse horário, a gente já vai ficando meio, né, sonolento. O corpo vai pedindo para dormir. Vai pedindo para dormir. Principalmente quem não tem costume de ficar acordado à madrugada. Na época eu não tinha costume, hoje eu tenho costume. Então eu peguei um cantinho da parede, eu coloquei minha cara no rosto, fiz igual a Ezequias, coloquei minha cara na parede, o meu rosto na parede, e comecei a falar com Deus, chorar, né? Eu estava chorando, buscando, fazendo aquela entrega. Era eu e Deus ali naquele momento. Quando, naquele momento, eu senti alguém me abraçar. Eu senti alguém me abraçar, e essa pessoa me abraça, e ela começa a falar em mistério, em línguas estranhas. Eu na parede, ela começa a falar em línguas estranhas. E ali naquele momento, eu começo a sentir, pastor Alexandre, algo que eu nunca havia sentido antes. Porque o meu coração até então estava aflito, meu coração estava angustiado. Porque na minha casa, enquanto eu estava na vigília, na minha casa estava faltando comida. Na minha casa não tinha o que comer. Eu me lembro que eu saí para ir para a vigília e não tinha o que eu comer. Eu me lembro que eu saí para ir para a vigília e eu não tinha um desodorante para me passar debaixo do meu braço. Eu não tinha uma meia para mim vestir. A única meia que eu tinha, minha mãe tinha batido na máquina e a máquina estava com problema e a meia acabou rasgando.
meia fininha, social, acabou rasgando. Então aquele dia tinha tudo para mim não estar naquela vigília. E eu senti um abraço. E quando eu olhei para o lado, logo depois que esse abraço se desprendeu do meu corpo, eu olhei para o lado, olhei para o outro, eu não vi ninguém. Eu perguntei para o obreiro que estava ali, falei assim: obreiro, quem foi que me abraçou? Ele falou: não, ninguém te abraçou aqui. Então naquele momento foi o Espírito Santo que me abraçou. E logo quando termina a vigília, né, eu estou voltando para minha casa, eu estou voltando para o meu lar. Quando eu chego dentro da minha casa, um casal de obreiros me aborda bem na porta da minha casa, e eles olham e dizem assim para mim: ô jovem, eu vim aqui trazer o que Deus mandou para você. E eu falei, amém, eu recebo. Até então eu achei que era uma profecia, uma revelação, uma mensagem. Exatamente. E quando não, ela me trouxe numa sacola, e dentro dessa sacola tinha um desodorante, tinha uma meia, tinha um sapato e R$100. Ou seja, na minha casa estava faltando comida. Os R$100 serviu para comprar comida. A minha meia tinha estragado, mas eu fui na vigília mesmo sem meia, e Deus me deu uma nova. Eu estava sem desodorante, Deus foi lá e me providenciou. Foi essas pequenas coisas que talvez para muita gente não é nada, talvez para muita gente que está nos acompanhando, fala: isso aí é uma bobagem. Tem gente que acha que é coincidência. Exatamente. Que Deus trabalha. E Deus naquele dia trabalhou de uma maneira tão linda, que quando eu cheguei em casa e recebi aquilo, foi o melhor presente que eu recebi na minha vida. Eu poderia ter ganhado um carro, não seria tão gratificante como ter ganhado o que eu ganhei, porque era o que eu precisava naquele momento. Então Deus me abraçou, Deus cuidou de mim. Ele viu o meu choro, o meu lamento naquela vigília. E eu estou falando isso, pastor Alexandre, porque eu sei que tem pessoas que estão nos acompanhando agora, que elas estão vivendo uma fase difícil na vida delas. A gente está no mês de janeiro, e o mês de janeiro não é um mês fácil, é um mês em que as contas elas se multiplicam. E o dinheiro diminui, encurta. Então, eu quero falar com você que está aí, que não existe impossibilidade para Deus fazer na tua vida. E não crie impossibilidade para você chegar nessa vigília, porque eu tenho certeza que essa vigília vai marcar a tua vida. Eu queria agora que colocasse, diretor, para a gente a pregação, um pouquinho, só um trechinho, né? Um minutinho aí da pregação do pastor Francisco Silva, ele que vai ser o pré-leitor da madrugada, ele que vai estar pregando na nossa vigília do dia 28 de janeiro, aqui na nossa igreja de Mariel. Vamos agora a um trechinho da pregação do pastor Francisco Silva, e nós retornamos com vocês, em nome de Jesus. Jesus vai ouvir uma palavra de quem o acompanha nos piores momentos, nos momentos mais difíceis da sua vida ministerial, nos momentos de lágrimas, nos momentos de frustrações. Ele vai ouvir esta palavra. Então Pedro se levanta, e me chama a atenção o texto. Pedro se levanta, Pedro toma a palavra, e Pedro não é um dos que tem maior habilidade para falar. Eu fico pensando, quando Pedro se levanta naquela reunião particular, quando Pedro toma a palavra, eu fico pensando na reação dos outros. O que Pedro vai dizer dessa vez? O que vai sair da boca de Pedro desta vez? E Pedro se posiciona, e Pedro traz uma das maiores declarações. Muito bem, estamos de volta, pastor Alexandre. Nós acabamos de ver essa mensagem profunda que foi ministrada, nem um minutinho só, pela vida do pastor Francisco Silva. Só uma gotinha. Um grande homem de Deus, que estará conosco também no dia 28, né? Pastor Francisco Silva, esse homem de Deus, esse homem de caráter. Eu creio que essa região já conhece, ele já pregou aqui, né, em várias igrejas, vários congressos, vigílias também. E agora chegou a hora dele abençoar
a nossa vida ali em Marial. Glória a Deus, vai ser uma honra recebê-lo em nome de Jesus. Nós também temos, né, o convite da cantora Nicole Caduta. Nicole Caduta, que assinou com a gravadora Todá Music. Todá Music é a mesma gravadora da Valesca Maísa, do Gessé Aguiar, da Vitória Souza, né? Kiara Vitória também, Vitória, né? É isso? Maria Marçal, se eu não me engano. Não, Maria Marçal não. É outra. É MK. outra, isso. Me falha a memória alguns nomes aqui. Kellen Bianca, né? Sim. Sidney Almeida também tá na Todá Music. E agora a nossa Nicole. Eu fiquei sabendo também essa semana, né, que a Rafinha, ela vai estar gravando um clipe ali na Todá Music, participando da canção da Camila Silva, cantora de Sarandi. Cantora de Sarandi. Que tá na Todá Music. Foi uma alegria saber que ela foi abençoada. Olha aí que bênção. Né? Ela vai... A Rafinha, missionária Rafinha, provavelmente o pessoal das igrejas já deve ter visto ela se apresentado, né, nas coreografias. Ela vai fazer uma participação no clipe da Camila Silva. Camila Silva tem um testemunho muito lindo, né? Sim. Foi através de uma profecia, uma revelação que nós entregamos para ela, que Deus abriu uma grande porta nessa gravadora. Glória a Deus. E a Rafinha também está conosco todo evento, todo culto, ela está ali com a gente. Sempre que chama, está disposta. Ela está disposta. Ela fala para mim assim: bispo, quando o senhor não me convida, eu fico triste, porque eu amo a igreja IAPD. Ela que é do ministério aqui de Maringá, mas tem um carinho pela nossa igreja. Nós temos um carinho pela família dela, a irmã Silvia, né, irmão Beto. Sim. Deus abençoe. Eles devem estar assistindo a gente agora. Com certeza. Eu queria também, diretor, que o senhor colocasse um trechinho da canção Eu Deixarei no Teu Altar. É isso, né, pastor Alexandre? É isso. Da Nicole Caduta. Eu Deixarei no Teu Altar. Tem um clipe dela no YouTube. Eu Deixarei no Teu Altar. Diretor, coloca aí um trechinho dessa canção e logo o convite, né, dela falando, convidando o pessoal para estar conosco dia 28 aqui na nossa vigília, a vigília madrugada dos mistérios. Vamos lá então, em nome de Jesus. Paz, amados, tudo bom com vocês, galera? Estou aqui para fazer um convite mais que especial para vocês, viu, gente? Sou a Nicole Caduta e eu vou estar na igreja, gente, APD, lá de Marialva, na Vigília dos Mistérios, viu, gente? Você é o meu convidado, venha, traga mais um e vai ser bênção demais, creio que vai ser maravilhoso, viu, gente? Dia 28 de janeiro, espero você, viu? Quando estás aqui, eu posso sentir o teu agir em mim, eu posso viver o sobrenatural. E todos os meus sonhos tu faz virar real. E confiar, pois sei que o Senhor tudo proverá. Eu sei que provações irei enfrentar, mas minhas aflições eu deixarei no teu altar. Eu deixarei, eu deixarei, eu deixarei no teu altar. Eu deixarei no teu altar. Eu deixarei no teu... Muito bem, gente, vocês acabaram de ver o convite da nossa cantora Nicole Caduta. Dentre elas, né, estará a nossa querida pastora Ericleia, estará também o pastor Coutinho ali de Paysandu, Fernando Coutinho, Daniel Lobato, aqui, né, de Paysandu. Estará conosco também ali a Levita, como que é o nome dela? Levita Ana, o irmão dela. Como que é o nome do irmão dela, pastor Alexandre? Da Levita Ana? Luiz. O irmão dela é o Luiz Santos. Sarandi. Ana Santos e Luiz Santos. Levita Luiz Santos. Vai estar muita gente. Pastor, acho que é pastor Roberval também, de Sarandi. Estará conosco o pastor Marciano, esposo dela, também de Sarandi. A equipe que está se formando é muito grande. Fora aquelas que não estão no cartazes, né, que nós divulgamos, mas que estarão presentes conosco ali. E a presença mais do que especial, essa que não vai faltar, que é a presença do Espírito Santo, né? Sem dúvida. No bloco anterior, no primeiro bloco que a gente estava aqui, na verdade não é o bloco, né? Só a primeira parte, o senhor estava falando da vigília, que Deus enviou pessoas para suprir as necessidades que o Senhor tinha naquele momento. Desodorante, R$100 e um par de meia.
me lembrei do que diz Mateus 6,33. Buscai o reino dos céus e as outras coisas serão acrescentadas. Buscar em primeiro, né? Coloca, diretor, para a gente aí, para as pessoas pegarem essa palavra. Mateus 6,33. Presta atenção, você que está assistindo agora, nessa mensagem. Pode Presta atenção. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. O bispo estava vivendo uma vida de privações, não tinha condições, mas o que ele queria era Deus, o Senhor. E o Senhor foi buscar, independente de qualquer coisa, se ia sair dali com um mau cheiro por causa do suor, se a meia estava furada, se não tinha dinheiro. Me fiz lembrar também que no dia que fui batizado com o Espírito Santo, eu fui com o vale transporte de ida, de ônibus, e com o vale transporte de volta. Detalhe, pastor Alexandre, que a gente fala, né, de uma época, né, ele estava sem meia. Porque hoje em dia a gente usa sapato sem meia, virou moda, né? Sim, é moda. Mas naquela época isso não existia. Não Era existia. até uma falta de respeito um cristão, né, usar um sapato sem meia. Era uma falta de reverência. De reverência, eu me lembro disso. Né? Era uma falta de reverência. Antigamente era calça social, hoje a gente usa essas calças jogger. De sarja. Sarja, né? Hoje são outros tempos. Mas naquela época, se aparecesse com uma calça, essa calça de sarja, ia falar que a gente estava usando a calça de Barnabé, né? Tava entrando na modinha, era coisa do demônio. Coisa do demônio. Mas também eu me lembro que uma vez eu tinha uma calça que ela era pra cima um pouquinho. Falou, você virou Barnabé? Porque Barnabé que usava, né, a calça pra cima da canela ali. Aqui em Maringá, aqui no Paraná, fala pegando frango. Pegando frango. Na minha terra, aqui de Janeiro, fala pescando siri. Então é isso aí. Hoje está na moda, né? Hoje está na moda. Hoje Mas naquela época, modinha. Pode continuar, pastor Alexandre. Então, assim, eu estava falando também do Vale Transporte, que é uma coisa que não é da época de hoje. Hoje é o passe, né? Aquele cartão, na época eram ticketzinhos. E eu lembro que eu fui batizado com o Espírito Santo, uma alegria tomou conta do meu coração de uma forma que eu não sei explicar até hoje. Uma alegria, uma paz, uma força. E eu lembro que na hora que foi pedida a oferta, eu queria ofertar e não tinha. Porque a condição era a mesma que a sua. Nascido e criado na favela do Jacarezinho, não tenho vergonha nenhuma de falar isso, do Rio de Janeiro. Eu peguei o ônibus para ir e só tinha o Vale Transporte para voltar, mas eu estava tão alegre que eu ofertei o Vale Transporte. E eu voltei a pé. A distância era como daqui de Maringá a Mandaguari. Eu fui a pé. Mas eu fui a pé e quem eu encontrava no caminho, que eu fui com um grupo de pessoas, nós fomos andando na Avenida Suburbana. Se alguém aí já foi no Rio de Janeiro sabe onde é. Nós fomos aquele caminho todo, da Abolição até o Jacarezinho, encontrando pessoas falando de Jesus e feliz porque tinha encontrado Jesus. Juntando as duas coisas, esse meu relato e o versículo bíblico, eu quero dizer para essa pessoa, você que está nos assistindo, que se você priorizar as coisas de Deus, se você priorizar o reino de Deus, Deus abençoará você. Eu quero trazer uma frase aqui que é guardada comigo desde essa época, há 31 anos atrás. Se você se preocupa em primeiro lugar com as coisas de Deus, Deus se preocupa contigo, Deus se preocupará com as tuas coisas. Então, se essa pessoa for à vigília, Bispo Endes, se ela priorizar a Deus, se ela passar a madrugada, ela está sofrendo, está cheia de problema, está angustiada, está deprimida, mas se ela falar, não, eu vou buscar a Deus, eu vou colocar Deus em primeiro lugar, Deus é maior que o meu problema, Deus é maior que o meu dilema, Deus é maior que o meu sofrimento, meu Deus, ela vai sair dali impactada. E como o Senhor citou também, que na madrugada Jesus apareceu andando sobre as águas, como o Senhor citou que Jesus, o próprio Jesus lhe abraçou, como eu fui batizado com o Espírito Santo, Deus vai tocar na vida dessa pessoa, Bispo Endes, vai ser muito forte. Todos estão convidados em nome de Jesus. E esse é um mandamento, né, de Deus para a nossa vida, né? É um mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, o que acontece? Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, Ele nos coloca em primeiro em tudo, em tudo. Ele não nos esquece, Ele não nos abandona. Essa pessoa precisa entender isso.
Se ela não começar a colocar Deus em primeiro na vida dela já no início do ano de 2023, como é que ela quer chegar longe esse ano de 2023? Deus não pode ser opção para ela, tem que ser prioridade. Tem que ser a prioridade, essa é a verdade. Então buscar em primeiro lugar o reino do céu, sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Diretor, sei que a hora lá já está se passando, mas vamos colocar o convite dos nossos queridos pastores levitas que vão estar participando conosco, e a gente retorna para orar por você e para você, tá? Nós vamos agora aos convites. Eles fizeram, cada um gravou um videozinho. Nós vamos colocar para vocês. Se você conhece algum deles, eles vão convidar vocês também para estar conosco dia 28. E a gente já retorna para orar. Vamos lá então, em nome de Jesus. Se a paz, povo de Deus, tudo bem com você? Sou a missionária Rafinha, estou aqui para poder estar te convidando para a Madrugada dos Mistérios, dia 28 de janeiro. Te espero lá, na Igreja IAPD de Marialva, do Bispo Andrews. A paz do Senhor, eu sou a missionária Maxilane Melo e eu estarei na vigília Madrugada dos Mistérios, que vai acontecer no dia 28/1 na Igreja IAPD. Venha, você é o nosso convidado. Graça e paz, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o cantor Abner Duarte. Quero aqui deixar minha presença confirmada na Vigília Madrugada dos Mistérios, que acontecerá no dia 28 de janeiro na IAPD Marialva, Paraná. Pai do Senhor, povo de Deus, povo abençoado, eu sou o pastor Fernando Coutinho, estou passando rapidinho para confirmar minha presença na IAPD, na Vigília Madrugada dos Mistérios. Vai ser uma benção, você não pode perder. Vem para cá, vai tremer. Graça e paz a todos, pastor Ruberval Galdino, passando aqui para confirmar minha presença na Vigília Madrugada de Mistérios, dia 28 de janeiro, na Igreja APD, na cidade de Marialva. Você é o nosso convidado especial. Deus tem uma palavra, tem um mistério aí para revelar no teu coração, em nome de Jesus. Vem. Bom, você viu aí agora os nossos queridos pastores e missionários que vão estar conosco nessa grande vigília, a Vigília Madrugada dos Mistérios, que acontece dia 28 agora, sábado, 28 de janeiro, a partir das 23 horas. Pastor Alexandre, é momento de oração aqui nesse podcast maravilhoso, pode crer. Semana que vem nós teremos aqui uma mesa aqui toda especial. Na quarta que vem estaremos falando de um assunto muito importante, que é o assunto da Previdência Social. Estaremos com o advogado Dr. Cleuso, advogado cristão. Então, quarta-feira que vem eu te aguardo aqui. Mas agora é hora de orar. Nós vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus em nome de... Pode iniciar a oração, pastor Alexandre, em nome de Jesus. Senhor Deus de Israel, o medo quase impediu Pedro de viver a maior experiência da vida dele. Eu quero orar aqui e repreender algo que estiver tentando impedir desta pessoa viver a maior experiência da vida dela. Ela pode nesta madrugada viver algo marcante. Então, meu Pai, impeça, amarra, repreenda todo o travamento, todo o impedimento que estiver atrapalhando esta pessoa. Ela tem vontade de ir, ela quer ir, mas tem algo segurando. Seja repreendido agora. Deus, eu te peço de todo o coração, prepara para este dia, prepara para esta madrugada os teus mistérios, a tua glória. Quem pisar ali, quem estiver conosco, meu Deus, vai estar no Santo dos Santos. E ali, meu Pai, quando tiver essa experiência, ela vai ser tocada e abençoada. Haverá cura emocional, espiritual, física. O milagre vai acontecer. Eu começo esta oração te pedindo que tenha algo especial para cada um aqui neste dia, nesta vigília, para a glória de Deus. Também te peço por aqueles que estão assistindo e que estão precisando de um milagre, de uma vitória, em nome do Senhor Jesus. Senhor, em concordância com o teu servo, tudo aquilo que foi, meu Deus, dito por ele em oração, que assim seja, que assim se cumpra. Nós abençoamos a casa, a família, o trabalho, meu Deus, aonde quer que chegue essas imagens, que chegue também as suas bênçãos sobre a vida do teu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Alexandre, sexta-feira nós também temos um culto especial aqui em Maringá. Quem quiser conhecer a nossa igreja em Maringá, qual é o endereço? Rua 28 de junho, número 766,
Vila Tupinambá ou Vila Morangueira, porque é na divisa dos dois bairros. Fica próximo ao Cidade Canção da Avenida Tuiuti, para você ter uma ótima referência. Sexta-feira, 7h45 da noite, culto de libertação e oração forte para abençoar a vida de cada pessoa, Bispo Enzo. Então, sexta-feira tem culto aqui em Maringá. Você é o nosso convidado especial. Marialva também, na Avenida Cristóvão Colombo, 2276, no mesmo horário, 19h45 da noite. Bom, esse foi mais um Pode Crer, o nosso podcast de todas as quartas-feiras à noite, aqui na TV 10, a melhor emissora de Maringá e região. Deus ilumine a vida de cada um. Pastor Alexandre, Deus abençoe. Uma ótima noite para o senhor também. Deus abençoe o senhor, Deus abençoe a todos. E olha, vou reforçar o que o bispo sempre faz: bendito serás em tudo que você fizer e aonde você estiver, em nome de Jesus. Bendito serás. Pode crer. Deus abençoe.